Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, como que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, pela graça de Deus. Desejo a vocês um dia iluminado. E hoje o nosso assunto é perdão. Um assunto tão difícil, porque é tão difícil perdoar, mas ao mesmo tempo ele é tão bonito. Porque na prática, perdoar parece ser algo bonito, puro e elevado. Ele vem misturado com aquele sentimento de beleza, culpa, pureza e raiva, elevação, mas ao mesmo tempo alegria. Porque nos nossos pensamentos fica sempre aquela falinha atormentando de: "Ai, eu sou muito maior do que isso". E esquecemos que dentro do perdão também existe um medo. Medo de eu perder o outro, medo de me afastar, o medo de me machucar e de machucar alguém. Quando nós falamos sobre a importância de perdoar, a gente pode olhar por 2 ângulos, que mostra que o perdão não é algo tão simplificado. Por um lado, perdoar pode ser um baita alívio interno. Tem hora que a gente fica preso numa cena, numa situação que acabou há muito tempo, mas que continua rodando por dentro, gritando nos nossos pensamentos e que não tem mais como a gente mudar, porque aconteceu. É carregar uma mochila cheia de tijolos que você insiste em continuar carregando, mas quando você decide soltá-la, te dá aquela sensação de: "Ai, que alívio". Não é ser s né, não é sobre ser bonzinho, é sobre parar de gastar energia com algo que só existe na sua cabeça e que tá te causando um cansaço. Aí você vai falar: "Ai, mas não tá só na minha cabeça, aconteceu, a pessoa foi injusta comigo". Tá, mas ela tá caminhando, ela continua vivendo, quem tá carregando essa mágoa é você. Pra que você tá carregando esse peso? Porque perdoar, no fundo, não é o outro, mas é perdoar a si mesmo. A parar de carregar esse peso, essa bagagem que tá contigo, porque ele já caminhou, ele já soltou a dele. Mas também tem um outro lado, que é mais sutil. Às vezes o perdão vira uma forma de não sentir. A pessoa perdoa rápido demais, bonito demais, mas lá no fundo a raiva continua viva, só muda de lugar. Vira uma autocobrança, um cansaço, dificuldade de confiar, fica endurecido o coração, não abre espaço para novas oportunidades. É como se o perdão virasse um personagem. Eu sou alguém que perdoa, enquanto o que realmente precisa ser sentido fica escondido. Por isso, antes de tudo, vale se perguntar: que tipo de perdão é esse? Uma coisa importante: perdoar não é voltar a ser como antes, porque quando você perdoa não quer dizer que você esqueceu, a memória ainda tá ali. Muita gente cresceu com essa ideia, mas não é preciso ser assim. Às vezes perdoar é só aceitar o que aconteceu, reconhecer que de fato doeu e seguir em frente do seu jeito, com os seus limites, com as suas ideias. Aceitar a distância, entender que tá tudo bem, que tem perdão que no fundo só mantém a gente preso. Evita encarar uma despedida, uma mudança, uma perda. E é necessário perder. E eu vou trazer um relato da minha vida para vocês. Eu, mais novo, tinha um grupo de amigos a qual eu amava muito. Fazia tudo por eles. E quando essa amizade terminou, não vou desmerecer não, só eu fazia tudo por eles, eles também faziam muita coisa por mim. Mas quando esse grupo terminou, foi porque aconteceu uma situação a qual eles precisavam que eu fosse uma outra pessoa. E eu não queria ser uma outra pessoa para estar no meio daquela amizade. E aí essa amizade terminou. No primeiro momento eu senti muita raiva,
Mas depois que eu parei e refleti comigo mesmo, a importância de dar tchau para essa amizade, porque por mais que essa amizade trouxe coisas maravilhosas, ela também trouxe muitas dores, e muito mais dores do que alegria. Ela me fazia mal de certo modo, então quando eu dei tchau, tudo mudou, tudo ficou melhor. Eu soube entender que aquela despedida seria um novo marco na minha vida. E falando sobre essas perdas, muitas vezes perdoar tem mais a ver com um luto interno do que com a bondade. É fazer pazes com o fato de que o outro não foi quem a gente imaginava, que algo se quebrou e que uma expectativa morreu. Não é leve, de fato não é leve, mas é real. E aos poucos isso vai desenvolvendo um certo controle da nossa própria história. Outra coisa é parecer muito o tal do eu preciso me perdoar. E que quase sempre tem uma voz interna bem dura cobrando que às vezes sim a gente errou e ainda faz sentido pensar em parar, assumir e elaborar. Mas em muitos casos a culpa é maior do que o necessário, como se a gente tivesse que ter previsto o que ia acontecer. E aí não se perdoa, vira uma forma de se punir, ou até de continuar ligado a quem nos feriu. E tem um ponto que pouca gente gosta de olhar, que é a raiva. Perdoar não é fingir que ela não existe, é conseguir reconhecer que isso te machucou, que isso te causou raiva, sem precisar agir a partir disso o tempo todo. Quando a gente nega a raiva, ela costuma voltar sempre com mais força. Então é acolher ela com carinho. No fim das contas, o perdão mais saudável não é acostumar ser barulhento e apressado. Ele vai ser aquele que causa conforto com o tempo, que não se torna pesado. A pessoa não precisa mais provar nada para ninguém. Consegue lembrar do que viveu sem engolir aquilo a seco. Aprende a colocar limites sem se sentir culpa o tempo todo e aceitar o que houve como uma perda necessária. E talvez o mais importante é nem sempre é hora de perdoar. Às vezes o mais necessário é respeitar o tempo, sentir, entender e digerir. Porque quando o perdão vem como um resultado de processo e não como uma obrigação, ele tende a ser muito mais leve, honesto e verdadeiro. Pense sobre isso. Um abraço a você, tenha um dia abençoado. Nos encontramos no próximo podcast. Curte, compartilha, comenta. Um abraço.